Este é o Intelligent Capture 2021 e chegamos à última palestra desse evento, né? Para fechar, vamos receber Bruno Zampaglione, diretor operacional da TCG Process. O tema da apresentação será Smart Process, From Intelligent Capture to Intelligent Process. Peço aos participantes que deixem as suas perguntas no chat ao lado. Elas serão respondidas no final da apresentação. Boa tarde, Bruno, seja muito bem-vindo. Agora é com você. Boa tarde, Prado. Boa tarde, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar participando desse evento, conversando um pouco sobre tecnologia. É sempre muito importante para a gente poder estar mostrando um pouco sobre o nosso conhecimento e aprendendo muito também com os colegas que participam do evento. Hoje, a ideia do nosso papo é conversar um pouquinho sobre Smart Process, né, e como você pode evoluir realmente da captura inteligente para o processo inteligente. A TCG ela entende que realmente o mercado mudou, que Smart Capture por si só já não é só suficiente, e a gente vai tentar mostrar um pouquinho de como isso acontece, por que a gente acredita nisso. Falando um pouquinho de cada etapa, né, o Smart Capture, ele ajuda, de fato, as empresas a reduzirem custos operacionais, porque ele, de fato, ele consegue ajudar a automação de algumas tarefas humanas, principalmente no que tange a extração de dados, classificação, checagem de algumas informações. As principais características aí de uma plataforma de Smart Capture, né, que provê aí a captura inteligente, no geral, ela tem motores de extração de conteúdo, né, como OCR, ICR, enfim, BCR. Ela tem motores que só tem a capacidade de utilizar a inteligência cognitiva para tipificar os documentos automaticamente, seja baseado no layout como no conteúdo. E ela tem uma forma de minerar as informações. Então, o objetivo é sempre receber algum documento, um conjunto de documentos, tipificar, extrair informações e entregar para o sistema de tomada de decisão. Falando um pouquinho do que são esses motores de reconhecimento que existem, de fato, nas plataformas aí de Smart Capture, que existem, de fato, nesse tipo de ferramenta. Nós temos o OCR, que eu acho que é o mais conhecido, que é o Optical Character Recognition. Ele permite que você reconheça caracteres em imagens, né, que nasceram de alguma forma eletrônica e elas foram impressas e depois digitalizadas. Perdeu o texto ou a informação dessa imagem, com isso você extrair isso, reconhecer isso novamente. Isso é o Optical Character Recognition. Nós temos também o OMR, que é o Optical Mark Recognition, que ele detecta caixas de seleção, né? Então é muito usado em formulários de prova, esse tipo de coisa. Temos o Intelligent Character Recognition, que é reconhecimento de dados manuscritos, seja eles em formulários preparados para isso ou em formulários que não tem uma preparação, que de fato a escrita é feita de forma cursiva de próprio punho. E temos o tradicional Barcode Recognition, né, que é onde a gente extrai todas as informações que estão codificadas no código de barra. Isso são maneiras de você reconhecer informações em documentos. Existem diversos motores no mercado que provêm esse tipo de tecnologia. O diferencial acaba sendo, mesmo no processo do Smart Capture, hoje em dia, o que você faz depois que você tem o dado, né? Então, comentando um pouquinho sobre isso, o primeiro grande passo aí seria a tipificação do documento, e hoje você tem tecnologias que têm a capacidade de analisar o layout do documento, se ele for de um documento com estrutura fixa, pode montar ali um diagrama, né, um mapa de pontos negros no documento e tentar criar um padrão para aquele documento, e aí reutilizar esse padrão de documento para classificar outros documentos que são processados, ou em casos de documentos que o layout muda de acordo com o emissor do documento, certidão de casamento, certidão de óbito, a própria plataforma tem que ter inteligência de ignorar o layout e começar a olhar o conteúdo. Então, a plataforma passa a ser drivada pelo conteúdo daquele documento. No caso de uma certidão de casamento, por exemplo, a plataforma pode chegar a um contexto singular dizendo, olha, sempre que eu encontro regime de bens com o registro do casamento, perto de passou a se chamar, isso caracteriza uma certidão de casamento. Então, a própria plataforma analisa e gera esse contexto singular aí e consegue tipificar automaticamente o documento. Então, isso é, no geral, como se uma plataforma de Smart Capture conhece ou tenta adivinhar qual documento que está sendo processado. Depois que você sabe qual documento que está sendo processado, a plataforma ela tem que ter a capacidade também de minerar os dados. Então, o motor de reconhecimento de informações, ele te entrega toda a informação que existe naquele documento. Um processo jurídico, ele vai me
me devolver toda a informação textual daquele processo jurídico. Se tem uma nota fiscal, ele vai me devolver toda a informação textual da nota fiscal. E isso, sozinho, ele não automatiza o processo, né? A plataforma de Smart Capture tem que ter a capacidade de minerar essas informações, ou seja, varrer as informações do documento e extrair somente os dados que são relevantes para o processo de negócio. Então, se é um processo de contas a pagar, e eu estou processando uma nota fiscal, eu vou minerar ali o valor total, os CNPJs, a data, o número da nota, e vou usar esses dados para entregar lá para o SAP ou para o RP para tentar efetuar o pagamento. Se é um processo jurídico, eu vou tentar extrair lá o valor da causa, a data da audiência, ou seja, algumas informações para fazer a distribuição ou para apoiar o advogado no tratamento daquele processo. Então, uma vez que eu sei quais documentos estão sendo processados, a plataforma de Smart Capture ela vai lá, extrai, valida aqueles dados e entrega para o sistema de tomada de decisão. Então, isso é o que geralmente faz uma plataforma de Smart Capture. Analisando um fluxo padrão de Smart Capture, a gente tem, no geral, uma forma que o documento ou aquele conjunto de documentos entram na plataforma. Hoje, acho que quase todos os meios estão um documento que veio por e-mail, seja um documento que veio por um aplicativo mobile, né, uma captura por dispositivo móvel, uma importação de página, uma API, não importa. As plataformas, no geral, têm diversas formas de capturar esse documento. Uma vez que o documento ele entra, ele vai ser classificado, vai passar pela etapa de extração, eventualmente um ser humano vai validar aquela informação, ela vai checar aquela informação e, no final, se estando tudo correto, entrega para o sistema de tomada de decisão. Então, é um workflow aí de alguns passos que caracterizam aí um processo de captura inteligente de dados e informações. Então, demonstrando um pouquinho de como seria uma plataforma de Smart Capture nesse caso e o porquê que a gente entende que isso mudou um pouco para Smart Process, ou seja, para a evolução do Smart Capture, justamente o processamento inteligente de dados e informações. Primeiro, iniciando por uma conta de consumo, onde eu posso ter um processo que uma pessoa ou a própria aplicação baixa uma conta, né, de luz que chegou por e-mail. Essa informação pode ser feita automática, ou seja, ela entra na caixa de correio, baixa aquelas informações. A própria plataforma do Smart Capture vai analisar e validar as informações. Se tiver alguma dúvida, vai submeter esse processo para um operador e, no final, vai cadastrar o pagamento, por exemplo, ou vai lançar o pagamento no sistema de contas a pagar. Então, esse é um fluxo básico, é um fluxo real que nós temos de conta de consumo, onde somente o Smart Capture é necessário. Mostrando, basicamente, essa etapa de processamento de conta de consumo, nós temos aqui um fluxo, por exemplo, que tem algumas etapas, né? A gente vai importar as faturas de conta de energia, nós vamos fazer uma conversão, extrair os dados de OCR, extrair os dados que são relevantes para o processo de pagamento, eventualmente submeter a uma etapa de back-office manual e, ao final, gerar um arquivo CSV para integração, né? Gerar um arquivo CSV para que esse dado possa ser carregado no sistema de contas a pagar. Poderia ser uma API também, é só para simular. Então, um fluxo de Smart Capture linear, nós temos lá a importação, faz a conversão do PDF da conta de consumo, extrai os dados, extrai os campos, checa algumas regras de negócio e submete isso para o operador validar os dados que estão pendentes. Então, o operador ele consegue ter dentro de um portal a visão simples dos dados que foram extraídos daquele documento. Então, a própria plataforma ela tem que ter essa capacidade. Então, como o objetivo é só captura de dados, só a captura inteligente de informações, o que a plataforma vai mostrar a cada clique do operador é justamente da onde cada informação foi extraída. Então, o que ele está mostrando segue a conta de consumo e segue o que eu entendi dessa conta de consumo, independente do layout, independente da posição, seguem as informações que foram capturadas dessa conta de consumo. Obviamente, o operador ele pode corrigir ou tomar uma decisão em cima dessa conta de consumo, mas o fluxo simples, enviar essa conta de consumo para pagamento no menor tempo e com a menor quantidade de pessoas possível. Esse é o objetivo desse processo de Smart Capture. E no final, aqui como eu falei, nesse modelo eu estou demonstrando com a geração de um arquivo CSV, mas poderia, por exemplo, ser uma geração do arquivo XML ou uma integração por API, não importa. O que importa é que nesse fluxo de Smart Capture o documento entra, é processado e sai de dentro da plataforma. E de uma ordem prática, a plataforma não tem muito conhecimento sobre o processo de negócio. Então, isso seria, basicamente, nesse caso, um fluxo de Smart Capture.
Quando nós avançamos para falar um pouquinho de Smart Process, e aí sim a evolução disso e o porquê que a gente acha que só o Smart Capture não é mais suficiente para as companhias, é quando você tem justamente a necessidade de juntar outras tecnologias, outros elementos de automação junto com aquele processo de captura inteligente. Então, a TCG entende que um processamento inteligente ou um processo inteligente, ele vai ter diferentes elementos. Vamos ter, muitas vezes, e em grande quantidade, elementos da captura inteligente, né, tipificação, extração, validação de dados, mas vamos ter também outros elementos, como os motores de regra de negócio, né, conhecidos como BRE, Business Rule Engine, teremos integrações com diferentes sistemas, teremos pessoas envolvidas no processo de negócio. Então, o processo inteligente é muito mais do que só receber, processar e entregar. Uma plataforma realmente é algo que tem a condição de colocar todos esses elementos para funcionar de forma sequencial, de forma lógica, a obedecer um processo de negócio. O que um processo inteligente ele depende, né? Ele depende de uma plataforma que tenha a capacidade de orquestrar esses elementos, né? Que ele conecte atividades humanas e sistêmicas, obedecendo à necessidade do negócio. E com isso, você vai ter o fluxo padrão de Smart Capture, você vai ter eventualmente um hub de API de integração, você vai ter o BRE, que é o motor de regra de negócio, você vai ter monitores de transações em tempo real, porque uma vez que o teu processo inteligente ele não está mais só modelando um fluxo linear de entrada, processamento e saída, você começa a ter paralelismo, você vai ter desvios condicionais, realmente um monitor em tempo real, ele se faz necessário, se faz importante. Ele vai ter informações estatísticas, né, principalmente no que tange a produtividade de usuários. Se você está envolvendo pessoas no teu processo de negócio, é importante você ver como é que está a produtividade dessas pessoas e, principalmente, ele vai ter pessoas tomando decisões. Então, isso é o que compõe um Smart Process, são todos esses elementos. Então, caracterizando um pouquinho esse processo, né, essa avaliação desse processo inteligente, você pode ter lá, a partir de uma API, um processo que vai para Smart Capture, sai de um fluxo de Smart Capture, checa a regra de negócio, dependendo do resultado da regra de negócio, vai para um grupo de pessoas, essas pessoas podem solicitar mais captura de informação de outro tipo de documento, essa captura pode gerar novas regras de negócio, pessoas de novo, Smart Capture de novo, e isso pode ser um fluxo de qualquer tamanho, né? O que depende é a tua necessidade de negócio. Então, se você tem um fluxo que depende de 3, 4 aprovações, segue, manda para o sistema A, devolve para o sistema B, toda essa execução orquestrada, ela caracteriza aí um processo inteligente. E quando a gente diz que qualquer processo pode ser automatizado, ele de fato é verdade, né? O que vai depender é a tua necessidade de negócio. Você pode ter um fluxo de contratação de funcionário, que você tem um departamento abrindo a vaga, vai para o RH lança a vaga, o candidato entra e manda o documento, e isso é analisado, e você pode ter um fluxo, por exemplo, de desembaraço aduaneiro, que vai ter centenas de subprocessos internos, e todos esses processos vão estar sendo controlados de uma forma inteligente por uma plataforma que tem a capacidade de orquestrar esses processos, de executar esses processos de forma inteligente, obviamente expondo todas as informações por API e provendo monitores e estatísticas, né? Porque o que é mais importante para um processo, principalmente um processo de alta complexidade, é a visibilidade que se tem em cima daquele processo de negócio. A visibilidade que se tem em cima dos gargalos da operação, em cima da produtividade, em cima da tua realidade do dia a dia. Então, a plataforma de Smart Process ele tem que ter a capacidade de integrar isso tudo. Mas do que você precisa para ter, de fato, para fazer essa movimentação do Intelligent Capture para o Intelligent Process? O que a gente precisa para passar de nível, né, para mudar de patamar? Você precisa da plataforma correta. Então, obviamente, como todo aspecto tecnológico, é importante que você esteja próximo do teu fornecedor de tecnologia, é importante que você esteja próximo das pessoas que entendem sobre aquela tecnologia que está sendo aplicada no seu processo de negócio, porque quando der problema, e vai dar, porque com soluções tem problema, é importante que vocês possam resolver de forma rápida. E pensando nisso, a TCG Process, ela criou, né, a filosofia do Think Global, Act Local, né? A TCG, apesar de ser uma empresa de software suíça que fornece uma plataforma de automação de processos, né, de criação de processos inteligentes,
apesar de se considerar uma empresa de software, nós temos e vamos seguir tendo presença física nos mercados que a gente deseja atuar. Isso porque é importante para a TCG estar perto dos parceiros de negócio e garantir o sucesso das implementações. Então, não faz sentido, por exemplo, se você tem um processo de missão crítica, de financiamento de imóveis, por exemplo, ou de abertura de conta, e, de repente, o sistema, por algum motivo, para de funcionar e você ter que abrir um chamado, ligar lá para a Suíça, por exemplo, para abrir um chamado e a pessoa lá vai estar com outro calor, né, vai estar em outra time zone, e isso vai atrapalhar o teu processo diário. Então, é importante que você possa ligar para alguém aqui que está na tua mesma região, falar no teu mesmo idioma, porque essas pessoas vão ajudar a resolver qualquer problema. Então, como uma empresa de software, nós entendemos principalmente que o melhor do que o sucesso da nossa plataforma é o sucesso da implantação da nossa plataforma. Para isso, nós temos como visão justamente a criação de uma plataforma que permita a configuração e a parametrização de processos inteligentes. Então, isso é o nosso mantra, a gente acorda diariamente falando sobre isso. Nós precisamos, cada vez mais, usar o nosso conhecimento e dedicar o nosso tempo a criar uma plataforma que seja especializada para que nossos parceiros de negócio possam implantar os processos sem medo, possam escalar seus processos, possam adaptar seus processos, porque a gente entende que processos mudam todo dia. Talvez um fluxo de captura inteligente de nota fiscal, por exemplo, ele seja o mesmo desde que lançaram a primeira nota fiscal, né? Então, para pagar a nota fiscal, você precisa dos dados, lançar no SAP, eventualmente pegar um pedido e tudo mais. Mas quando você muda, né, de captura inteligente para processos inteligentes, a mudança é adaptável, a palavra adaptável passa a ser obrigatória, né? Porque um processo ele muda, né? Poderia até usar aí o jargão aí, que a única constante é a mudança, mas é mais que isso, assim, os processos realmente mudam e a plataforma precisa estar preparada para isso. Com isso, nós fornecemos a plataforma DocProStar, que é uma plataforma que vai misturar elementos de captura inteligente com todos os outros elementos de automação que se fazem necessário. Então, nós temos, né, como uma plataforma que iniciou pensando em captura inteligente, nós temos coletores de dados que vão processar documentos em qualquer formato, a partir de qualquer canal de entrada. Nós temos um motor de inteligência cognitiva que tem a capacidade de analisar os documentos em conjunto com alguns bots de mineração, transformar informação não estruturada em informação estruturada. Nós conseguimos validar esses dados que são extraídos de documentos, enfim, contra regras de negócio com banco de dados. Nós podemos executar ações automáticas, então, ao invés de um ser humano ter que decidir todas as etapas do processo, algumas etapas elas podem, de fato, ser automatizadas. A plataforma ela tem a capacidade de aprender com os documentos que estão sendo processados e, com isso, ela vai evoluir e vai trazer sempre a possibilidade de você ter mais ganho, né, conforme você vai utilizando a plataforma. Então, cada vez que a plataforma é mais utilizada, ela vai melhorando. E, no final, nós temos também a capacidade de entregar o dado em qualquer plataforma. Mas isso são as características de Smart Capture que já estão embutidas dentro da plataforma da DocProStar. Mas, além disso, o que nós provemos junto com a nossa plataforma é o que nós chamamos de Building Blocks of Success, que é justamente a junção das capacidades de captura inteligente com um motor que tem capacidade de orquestrar os elementos de automação de uma forma ordenada. Então, você vai ter os dois, você vai conseguir ter, de fato, um orquestrador de processos robusto, que vai e processe fluxos de qualquer complexidade, com versionamento, passível de escalonamento, flexível, seguro, enfim, com todas essas características. E no topo desse motor de processo, você tem também o motor de inteligência cognitiva que permite aí a execução das tarefas inerentes a processos de Smart Capture. Então, você tem a junção dos dois. E, para isso, de fato, a nossa plataforma permite que você possa fazer toda essa integração sem a necessidade de codificação, sem pensar muito no behind the scenes, né, em como são as linhas de código por trás desse tipo de tecnologia. Isso porque, junto com essa plataforma, nós fornecemos o nosso Automation Studio, que ele vai ter aí tudo que você precisa para parametrizar o seu processo de negócio.
Então, a gente não diz que é necessário você desenvolver um processo, mas sim modelar e parametrizar os mineradores, parametrizar as regras de negócio, e a própria plataforma vai se encarregar de toda a parte técnica por trás disso. Então, sem nenhuma necessidade de desenvolvimento, você já vai poder fazer uso de classificação de documentos, extração, validação, regras de negócio, modelagem de processo de negócio, paralelismo, sequencialismo, enfim, rotas condicionais. A própria plataforma vai se garantir, vai garantir o controle de versionamento, ela vai direcionar o processo para os ambientes corretos, então o próprio deploy é feito de forma automática pela plataforma, e principalmente a gestão do SLA. Então, você tem uma plataforma que desde do modeler lá, desde o design do teu fluxo de processo, até a garantia do tempo de resposta, todos os componentes eles estão embarcados de fato dentro da plataforma. E isso só é possível justamente porque você mescla os elementos, né? Então, você começa iniciando por um processo de captura inteligente, e a plataforma ela vai ter os componentes que permitem uma entrada multicanal, né? Então, não importa se o documento está em papel, se ele é um e-mail com corpo e anexo, se é um documento mobile, se é um portal para você upload, se é uma API, isso não importa. E uma vez que não importa o canal de entrada, também não pode importar o formato, a plataforma tem que ter capacidade de processar documentos e mídias em qualquer formato, então sejam imagens, documentos eletrônicos, dossiês, mídias, não importa, dados. Recentemente nós tivemos um processo que foi foi interessante porque a inteligência estava no tratamento de vídeo e a gente precisava fazer o speech to text de um áudio enfim, estava embutido dentro de um vídeo e tomar a decisão com base no resultado desse speech to text. E apesar de não ser um documento propriamente dito, ele é uma mídia e a gente consegue tratar essa mídia. E, principalmente, você tem que ter a capacidade de se integrar, né? Então, desde um processo fim a fim, onde todas as regras de negócio, toda a tua complexidade, todos os passos do processo de negócio está modelado dentro da plataforma, até pequenos microprocessos ou microserviços que executam algumas etapas, isso precisa estar disponível dentro da plataforma de automação, dentro da plataforma que vai te prover os mecanismos de automação. Então, tudo isso você tem disponível out of box dentro da plataforma da Prostar. Além disso, nós temos a parte de compreensão, né? Então, depois que a gente garantiu a entrada do documento, nós temos que ter a capacidade de processar tanto documentos estruturados como documentos não estruturados. Então, como nós aceitamos qualquer entrada através de qualquer canal, nós temos que ter a capacidade de extrair, de processar dados de qualquer documento. Então, você mescla, obviamente, elementos aí de captura inteligente, obtendo dados de fato de documentos estruturados ou semi-estruturados, até o tratamento de mídias e documentos totalmente sem estruturas, como e-mails, como processos jurídicos, como vídeos, não importa. O motor de processo ele vai tentar compreender e integrar cada uma dessas mídias para automatizar o processo de negócio. O objetivo sempre no final é criar processos inteligentes. É assim que a gente entende que a gente vai ter sucesso no mercado, é assim que a gente entende que a gente vai ter sucesso no fornecimento da nossa plataforma. E, obviamente, nós precisamos ter a capacidade de integrar, né? Nenhuma ferramenta entra e assume uma empresa sozinha, né? Geralmente, uma empresa ela tem múltiplas ferramentas e, por isso, você ter a capacidade de integrar com qualquer tecnologia via API, ele faz-se necessário, né? Em algum cenário onde a plataforma da Prostar ela for aplicada, ela vai ter que trocar informação, ela vai ter que reutilizar a tecnologia de outros players, de outros parceiros, e a nossa plataforma ela está preparada para isso, ela permite que você simplesmente adicione novos blocos, adicione novas funcionalidades dentro do fluxo de processo, dentro do fluxo automatizado, pela integração com outras tecnologias via API. Obviamente, temos também as partes de ação, né, que é onde a própria plataforma ela toma ação e aprende com as ações do usuário. Então, apesar da gente eventualmente apresentar o resultado do processamento para uma pessoa, para a pessoa verificar, a plataforma tem capacidade de aprender e tomar a decisão tal qual um ser humano tomaria. Então, aos poucos, o teu processo vai ficando cada vez mais
automatizado. Esse é o objetivo por trás, é reduzir cada vez mais a necessidade de intervenção manual, principalmente em tarefas mecânicas dentro de um processo de negócio. Então, o que a plataforma provê é uma forma de tratar tanto os documentos individuais como dossiês, e hoje a gente fala muito de dossiês, porque quando você analisa um processo inteligente, por exemplo, de aberturas de contas, ou de firmas e poderes, ou de crédito imobiliário, é importante que a plataforma consiga analisar todo o processo de uma única vez, e não documento a documento. Então, eu preciso garantir que o valor que está no contrato é o mesmo valor que está determinado na escritura do imóvel, que é o mesmo valor que está determinado na folha de cálculo. Eu preciso usar esse dossiê para jogar todo ele para o motor de regra de negócio, para que ele possa analisar o conteúdo e fazer as checagens cross-document, para garantir que todo o processo de negócio está correto. Então, realmente, o processamento, a capacidade de processar dossiês com múltiplos documentos, ela acaba se fazendo muito necessária nesse tipo de tecnologia. Eventualmente, como eu falei, nós temos num processo inteligente, temos a necessidade de participação de pessoas. E, para isso, a plataforma ela provê uma interface de interação humana, né? uma interface de troca de informação entre o sistema e os operadores muito intuitivo. Então, o próprio operador ele tem uma visão completa do que está sendo analisado naquele dossiê, do que está sendo analisado naquele processo de negócio e por que o sistema tomou determinada decisão. Então, e aí o operador ele pode, obviamente, corrigir ou alterar a decisão sistêmica, e com isso a plataforma vai retroalimentar a base de conhecimento, vai aprender com essa decisão. Então, utilizando o nosso portal que nós chamamos de Check and Act, você consegue evoluir o teu processo de negócio ensinando o sistema quando ele toma a decisão errada. Mais uma vez, e eu vou repetir isso muitas vezes, porque um processo inteligente ele precisa disso, a plataforma também pode trocar informações com outros sistemas nesse momento. Então, a decisão pode ser tomada com base na integração com outros sistemas. Então, eu pego um dado que está dentro da plataforma, mando para outro sistema, dependendo da resposta, eu tomo a decisão. Então, a todo momento, a plataforma pode estar trocando informação com outros sistemas para ajudar na tomada de decisão. Também, né, por último, de um processo, a gente precisa tirar o dado dentro daquele processo de negócio, né? O processo, ao final, ele termina em algum lugar, seja no repositório definitivo, seja no sistema de contas a pagar, seja na contratação do funcionário, ou seja, um processo de negócio, como todo bom processo, ele tem início, meio e fim. E para finalizar o processo dentro da nossa plataforma, ou seja, depois que aquele foi alcançado pelo processo que foi automatizado dentro da plataforma DocProstar, nós precisamos tirar essa transação lá de dentro. E tirar pode ser um simples expurgo, falando, olha, esses dados não são mais necessários, e seguindo até as regras da LGPD ou da GDPR, deletem e expurguem todas essas informações, ou nós podemos nos conectar com outros sistemas para fazer o armazenamento definitivo ou a tomada de decisão dentro do outro sistema. Então, toda a plataforma ela precisa se integrar com outras, e essa é mais uma forma de integrar ao final do processo. E, como uma boa plataforma também, o DocProstar tem a capacidade de ser extensível. Então, apesar de nos considerarmos uma empresa no-code, né, um produto considerado no-code, low-code, você tem que ter a capacidade de criar customizações, e isso também está disponível dentro da plataforma. Então, se você tem, por exemplo, um motor de OCR muito específico para o teu segmento e algo proprietário seu, você simplesmente pode criar uma nova atividade utilizando o teu motor de processo, o teu motor de OCR, e ela passa a ser gerenciada, ela passa a ser orquestrada pelo DocProstar. E um bom exemplo disso que a gente começa a falar de outras tecnologias já dentro do DocProstar, como o Amazon Rekognition, o Google Cloud Vision, ou o Microsoft Cognitive Services, já estão disponíveis dentro da nossa plataforma. Então, se você tem um processo, por exemplo, que já usa o OCR da Google, que, na minha opinião, é o melhor que tem, você pode simplesmente arrastar e utilizar a atividade que conecta com o Google, e o teu processo de Smart Capture vai poder começar a utilizar esse motor dentro da parte de Smart Capture, não alterando o processo inteligente como um todo, mas só aquele pedaço que você quer utilizar.
né? Então, existe a possibilidade, assim, eu acredito que no futuro a gente vai acabar evoluindo realmente para uma questão de marketplace, onde vocês possam, inclusive, trocar atividades, trocar tecnologias com outros clientes que também utilizam a plataforma da ProStar. Então, isso tudo, né, esse Capture, Understand and Act, faz parte, de fato, da nossa filosofia, né? A gente precisa fazer isso e, por isso, que nós temos como objetivo aí de ter eficiência na automação de conseguir realmente automatizar a eficiência. Esse é o grande objetivo da TCG. Como que eu crio, né, esses processos inteligentes? Porque quando a gente fala, parece que é algo muito complexo, parece que é algo que realmente você precisaria de um time de desenvolvedores enorme para fazer isso. E não, hoje em dia, realmente já existem tecnologias, como a nossa, por exemplo, que você não tem mais a necessidade de codificação. É interessante essa mensagem do Gartner, que diz que 75% das grandes empresas vão utilizar ferramentas low-code até 2024, ou seja, realmente é uma tendência, né? Cada vez menos os analistas de negócio dependem de desenvolvedores para implantar processos automatizados. Deixa o desenvolvimento, deixa a escovação de bit, justamente a parte por trás da automação com a empresa que fornece a plataforma e as empresas que utilizam a plataforma, elas passam a pensar só em negócio. Se eles querem automatizar, eles vão fazer o drag and drop de uma atividade que faz determinada coisa e isso vai passar a funcionar dentro do fluxo. E isso permite que você tenha, de fato, além da documentação daquele fluxo, porque você consegue ver o teu fluxo modelado de forma clara e objetiva, isso também reduz o tempo, permite a flexibilidade de autoração, se numa determinada parte do fluxo de processo passa a ser necessário você enviar um e-mail para uma pessoa, você simplesmente arrasta a atividade do e-mail, conecta na parte do fluxo e isso vai passar a acontecer dessa forma. Então, você tem uma documentação automatizada do teu fluxo, você consegue visualizar teu fluxo acontecendo em tempo real e você consegue monitorar gargalos, você consegue ter a flexibilidade necessária para um processo inteligente, né? E o DocProStar provê isso com os blocos de construção. Então, a plataforma, vou mostrar um pouco isso, mas a plataforma ela tem atividades, né, que executam alguma tarefa, seja sistêmica ou humana, que são encapsuladas em blocos. Então, se eu tenho atividades que são de extração, atividades que são de normalização, atividades, enfim, de cada um dos tipos disponíveis dentro da plataforma, e esses blocos de construção conectados de forma lógica, obedecendo uma sequência lógica, criam aplicações de processo. E aí você pode ter crédito de consumo, imobiliário, processamento de sinistros, enfim, qualquer processo de negócio pode ser 100% ou 100% é muito, 99% automatizado ou orquestrado pela plataforma, desde que você utilize as atividades corretas para preparar os blocos de construção e organizar esses blocos de forma lógica. E, obviamente, isso não é necessário, você não precisa de desenvolvedores para isso, você vai fazer isso simplesmente arrastando as atividades e conectando. Então, só para mostrar isso, como que faz, né, como se faz necessário para criar um processo inteligente. Basicamente, dentro da plataforma, você vai criar quais são os documentos ou quais são os dados que você está processando e você vai arrastando as atividades para dentro do fluxo e preenchendo as configurações. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu vou importar um e-mail, eu tenho que preencher as configurações. Se eu estou falando que eu vou extrair dados de um e-mail, eu tenho que preencher essas informações. E para cada atividade, você vai só parametrizando o que é necessário dentro do processo de negócio. E a própria plataforma ela vai entendendo o que precisa ser feita, porque aquela atividade já foi codificada por alguém. Então, imagina que, nesse caso, eu estou demonstrando, de forma acelerada, obviamente, a criação de um fluxo de triagem. Eu vou apresentar esse fluxo mais robusto à frente, na apresentação, mas exatamente sem código, só dizendo para a plataforma que ela vai conectar numa caixa de correio, ela vai baixar os correios, ela vai tipificar os correios e distribuir de forma automática. Então, foi um fluxo criado em alguns minutos, obviamente não nos 53 segundos que tem nesse vídeo, porque ele está acelerado, mas em alguns minutos, e esse fluxo ele consegue receber os e-mails automaticamente, converter, extrair os OCR, extrair a informação do documento que é imagem, classificar automaticamente o e-mail entre recursos humanos,
jurídico e contas a pagar, e a partir dessa classificação derivar automaticamente para o departamento necessário, ou para o departamento responsável por aquele e-mail. Então, um fluxo simples e você não precisou de nenhum tipo de codificação. E uma vez que você faz a publicação desse fluxo dentro da plataforma, e você faz o deploy dele dentro de um ambiente, você passa a ter a capacidade de monitorar as atividades que estão trafegando nesse fluxo em tempo real. Então, você consegue, imagina que aí é um fluxo muito mais complexo, que você tem, enfim, uma série de atividades humanas e sistêmicas, e você consegue ver dentro da própria plataforma e dentro de um fluxo de processo inteligente as transações avançando por esse fluxo. Então, você consegue realmente identificar gargalos, você consegue identificar pontos de melhoria, né? Se você vê, por exemplo, que um caminho dentro desse fluxo, ele nunca recebe uma transação, é sinal de que esse caminho não é necessário, ele já foi, de alguma forma, tratado por outro caminho. Então, fica mais simples você documentar, monitorar e ter uma visão mais macro-gerencial de como é o seu processo de negócio. Então, isso é um processo inteligente, é um processo que, além de te permitir ter os aspectos de automação inerentes à captura inteligente de dados, ele te permite o controle do teu processo de negócio, a visibilidade completa e a transparência entre as informações que estão trafegando no teu processo de negócio, em qualquer complexidade, né? Então, fluxos de fato de qualquer complexidade. Então, agora trazendo um pouco isso para a realidade, né? Trazendo um pouco isso para o que nós temos de realidade dentro do nosso processo e dentro da nossa companhia, imagina, por exemplo, um fluxo de abertura de conta PJ, né, uma pessoa jurídica, onde é necessário a análise de firmas e poderes. Então, nós temos um cliente, esse cliente ele solicita uma abertura de conta, então ele pode, por exemplo, enviar um contrato social por e-mail e falar nesse e-mail que ele deseja abrir uma conta, né, nesse banco, por exemplo, e a plataforma DocProstar, ela vai automaticamente receber esse e-mail, entender que é um contrato social, identificar os sócios e mostrar esses sócios para uma pessoa dentro do back-office do banco. Então, olha, esses sócios que figuram para essa pessoa jurídica nesse contrato social estão solicitando um processo de abertura de conta. E aí o back-office do banco pode dar ok ou não com base nos dados que foram automaticamente extraídos pela plataforma. Smart Capture, básico. Depois, nós temos que, vamos supor que a parte de checagem de dados for ok, e nós temos a verificação de firmas e poderes, ok. Os sócios que estão figurando no contrato social têm a permissão de abrir, têm os poderes necessários para executar essa ação? E aí você já começa a ter um motor de regra de negócio que está analisando os dados e mostrando o resultado dessa análise para um especialista do banco que vai falar, olha, esses poderes são suficientes ou não são suficientes. Então, você passa a ter mais do que a captura, você passa a ter regras em cima dessa captura, né? Regras de negócio em cima do processo. Porque se fosse, por exemplo, uma conta de pessoa física, talvez a regra de negócio fosse totalmente diferente. Pessoa jurídica, para o plano Black, Top, ele tem regras totalmente diferentes. Então, o motor de regras de negócio, ele passa a ser extremamente necessário no fluxo inteligente. Depois você tem alguns elementos de robotização, que é, por exemplo, preencher um template com uma ficha. Falei, bom, eu já autorizei, os sócios realmente estão corretos, eles têm os poderes necessários, eu vou submeter a ficha cadastral, ou seja, vou preencher um template de ficha cadastral com os dados que eu obtive desse sócio e vou submeter isso para que o sócio possa assinar essa ficha e devolver. Então, ele vai ter lá, de fato, um e-mail, ele vai receber esse e-mail, vai assinar a ficha cadastral e vai enviar para o fluxo novamente. O próprio fluxo vai receber essa ficha cadastral, vai checar, né, nesse caso aqui, a presença de assinatura, ver se o sócio preencheu corretamente o campo assinatura, vai derivar isso para um ser humano, obviamente é opcional, né? Em alguns casos a gente pode pular a intervenção do ser humano, e se tudo está correto, ele pode autorizar o processo de abertura de conta. Então, é um fluxo que ele contém elementos de smart capture, com robotização, com regras de negócio, com pessoas, e isso, tecnicamente, classifica esse processo como um processo inteligente. Estou mostrando um pouco isso, né, como isso seria implementado dentro da plataforma DocProstar. Nós temos um fluxo, né, um fluxo modelado dentro da plataforma, que ele vai justamente importar os e-mails. Então, toda vez que um contrato social ou um e-mail for enviado para a caixa solicitando uma abertura de conta, a gente vai analisar, a própria plataforma vai baixar
e vai extrair os dados dos sócios, classificar o contrato social e extrair os dados dos sócios. Uma vez que estando tudo correto, vai submeter para o back-office de cadastro. Então, simulando isso, a gente vou aqui preencher, né, um e-mail solicitando aí a abertura de conta. Vamos botar aqui que eu quero abrir uma conta em nome, por exemplo, da TCG. Vou mandar para o e-mail do meu gerente, por exemplo, olha, quero proceder com um processo de abertura de conta, vou submeter meu contrato social, e essa transação, ela vai cair dentro do fluxo de processo, dentro do fluxo automatizado. E aí o gerente, ele pode estar olhando isso aí evoluindo. Bom, parou na primeira etapa, a etapa de validação dos sócios, validação do cadastro. E aí a gente consegue validar e verificar que todos os dados eles foram automaticamente extraídos. Então, a pessoa não precisou preencher esses dados. Os próprios dados foram reconhecidos e automatizados dentro da plataforma. E aí, a gente consegue só tomar uma decisão em relação ao resultado dessa análise. Ou seja, ele vai dizer, olha, realmente os dados do sócio estão aqui, eles figuram dentro do contrato social, não existe nenhuma pendência necessária em cima desse processo, eu vou dar um ok. Quando a pessoa do back-office dá o ok em cima desse processo, ele avança para a segunda etapa. Então, imagina que, por exemplo, aqui, se ele não desse ok, eu poderia notificar a pessoa, Bruno, olha, sua conta não vai ser aberta porque o contrato social é inválido, por exemplo. Então, seria uma análise que poderia desviar. Então, nesse caminho feliz, isso cai para uma análise de firmas e poderes. E nessa análise de firmas e poderes, o que a gente vai fazer é justamente garantir que os poderes necessários para essa conta, eles existem. Então, a pessoa que está analisando os poderes vê o tipo de assinatura, vê os poderes que foram encontrados dentro do contrato social e dá um ok da análise. Então, tendo o ok, o processo avança mais uma vez e a própria plataforma vai gerar a ficha cadastral e enviar por e-mail para a pessoa e vai ficar aguardando o retorno. Então, a pessoa recebe um e-mail, olha, solicitação de abertura de conta está seguindo, eu preciso que você assine essa proposta, essa ficha cadastral. Então, a pessoa vai abrir a ficha, vai ver que ela foi automaticamente preenchida com os dados que foram extraídos do contrato social, ela vai responder esse e-mail com a ficha assinada. Então, eu vou lá, conforme solicitado, segue a ficha com toda a ficha assinada com os dados validados. Né? Então, vou subir lá a ficha e vou devolver essa ficha assinada para a plataforma. Então, aqui eu consigo ver que realmente é uma ficha que eu só incluí uma assinatura ali no final. E essa transação ela vai entrar no fluxo como uma nova transação e a própria plataforma vai perceber que ela pertence a uma transação que já existe, que é uma ficha assinada. E ela vai juntar essas duas transações e avançar para a checagem final, que é a checagem do dossiê. Então, você consegue ver o contrato social, os poderes, os dados dos sócios e consegue ver que o documento está assinado. Então, a própria plataforma identificou isso. Então, a gente passa a ter o contrato social válido, passamos a ter a ficha cadastral completa e passamos a ter o documento assinado. Então, esse processo ele pode seguir, a gente poderia integrar, aí, por exemplo, com o sistema de abertura de contas e falar, olha, pode autorizar esse processo de abertura porque todos os dados foram validados. Então, é um exemplo de processo fim a fim controlado pela plataforma e é um processo que vai muito além do Smart Capture. Né? E, obviamente, nós só demonstrando rapidamente a parte de exceção, a gente tem a capacidade também, né, de interromper o processo no meio quando alguma coisa está errada. Então, é o mesmo processo de negócio, eu vou submeter um novo contrato social, esse contrato social ele vai seguir o mesmo fluxo, só que vamos supor que depois da etapa de verificação de dados, ou seja, depois que a pessoa aprovou que os dados do contrato social estão corretos, a pessoa que analisou os poderes identificou que existe um problema, ou que a pessoa não tem poder, por exemplo, não tem poder para abrir a conta, ela pode simplesmente dizer, olha, poder insuficiente, uma mensagem de erro, e devolver esse processo, e a transação ela é interrompida, e o cliente não fica com aquela expectativa de que vai ter aquela conta aberta, porque a própria plataforma já vai se encarregar de notificar ele, falando, olha, o resultado da análise foi de que você não tem poderes suficientes ou tem algum problema na documentação. Então, o processo, ele consegue avançar tanto no caminho feliz, quando a conta é aberta, mas principalmente, para não atrapalhar a experiência do cliente, a gente consegue responder com brevidade, responder logo no início do processo de negócio que alguma coisa está pendente e por isso aquela transação não vai seguir. Então, é um exemplo de processo de Smart Process que nós temos implementado. Outro processo, e agora mostrando um cenário totalmente diferente, porém,
que também depende de um processo inteligente, não só da captura, é uma abertura de conta digital. Então, a gente imagina, por exemplo, que a gente tem um cliente que baixa o aplicativo do banco, fala que quer abrir uma conta, captura os documentos, a plataforma vai receber esses documentos, analisar as informações, preencher a ficha cadastral, enviar essa ficha cadastral para que a pessoa possa assinar no próprio dispositivo móvel, no próprio telefone, e depois só submeter o dossiê completo, já com os documentos, com a ficha, com a checagem de selfie, nesse caso que a gente faz, para alguém do banco tomar a decisão estratégica, né? Então, a gente faz todo esse fluxo, fim a fim, a gente consegue analisar. Então, mostrando um pouco desse fluxo, nós também temos o Smart Process, porque nós temos RPA, Smart Capture, pessoas, tudo isso funcionando de forma orquestrada, né? Então, mostrando um pouquinho desse processo de abertura de contas, vou avançando ele um pouco mais rápido. Nós temos aqui o dispositivo móvel, onde a pessoa ela vai dizer que quer abrir uma conta. Com essa conta, ele vai capturar os documentos. Então, a própria pessoa ela vai dar um jeito a própria plataforma vai detectar o documento, recortar o documento e capturar o documento de forma inteligente. Então, é uma forma de você obter dentro do processo documentos e não fotos que contêm documento. Tá? Uma vez capturados esses documentos e a selfie, ele vai submeter isso para a plataforma. Então, aqui eu vou capturar a selfie, por exemplo, e vou submeter essa transação para a plataforma. E o que a plataforma vai fazer é analisar essa transação para ver o documento de identificação está presente, o comprovante de residência está presente? Sim. São da pessoa que deveria ser? Sim. A selfie da pessoa bate com a selfie do documento, com a foto do documento de identificação? Sim. E aí o fluxo ele segue para a criação do contrato e submete esse contrato, né? Ele segue aqui para preenchimento do template do contrato e submete esse contrato para que a pessoa possa assinar no próprio dispositivo. Então, todo esse processo acontece em fração de segundos e a pessoa recebe esse contrato com os dados que foram extraídos do documento diretamente no dispositivo, ela fala lá que deseja assinar e submete de novo esse processo para dentro da plataforma. Quando isso acontece, a plataforma valida essa assinatura, obviamente, e submete todo o processo para o back-office do banco, ou seja, o dossiê completo com todas as informações necessárias para que uma pessoa no banco possa tomar a decisão. Então, nós temos aí o documento de identificação, com os dados que foram extraídos e preenchidos na ficha de cadastro. Nós temos o comprovante de endereço, com os dados que também foram extraídos automaticamente. Nós temos a selfie com percentual de similaridade, então, nesse caso aqui, 99% de similaridade, e temos o contrato com a presença de assinatura. Então, todo esse dossiê está completo dentro da plataforma. A pessoa do banco, obviamente, nem era necessário nesse caso, só para demonstrar, a pessoa só dá o ok, e a própria pessoa, o próprio cliente lá no aplicativo recebe um push notification dizendo que a conta vai ser aberta porque o processo está concluído. Então, é mais um processo de negócio que é totalmente automatizado pela plataforma. E, no final, nesse caso aqui, a transação ela é armazenada em file system, tanto o XML, com todos os dados que foram extraídos dos documentos, como todos os documentos já tipificados, né? O documento de identificação, temos um protocolo de formalização com os dados únicos do dispositivo que efetuou a assinatura, a posição geográfica, enfim, todas as informações necessárias para que aquele processo seja armazenado e, se futuramente houver a necessidade, o banco possa recorrer a esse processo. Então, é mais um exemplo dentro do processo de tomada de decisão em um processo inteligente. Então, avançando, temos um último processo, estamos em cima do tempo, que é um processo de triagem automática. Então, imagina que, diariamente, a empresa ela recebe diversas informações de diversos interlocutores, né, de outras entidades. Então, são informações que chegam por e-mail, por documento físico, enfim. Isso, no geral, tem um grupo de pessoas que fica realizando essa triagem de forma manual, né? E essa triagem, no geral, ela gera retrabalho, perda de SLA. Muitas vezes, por exemplo, em casos de processo jurídico dos nossos clientes, é muito comum a gente ver o advogado perder a audiência justamente porque a pessoa não recebeu o documento a tempo. Imagina, uma quantidade enorme de documentos e a recepção não conseguiu fazer a triagem. Então, todo esse caos que é gerado realmente por essa
enxurrada de informações, enxurrada de documentos que chegam na empresa diariamente, eles podem ser tratados, né? E o que a gente sugere é que justamente seja incluído uma plataforma de automação de processos que tenha a capacidade de receber essas transações e analisar, do ponto de vista de negócio, cada uma dessas informações, cada um desses documentos e distribuir isso de forma automática. Então, a própria plataforma agindo como um hub de recebimento e distribuição de informações. Uma plataforma que tem elementos de Smart Capture com características de Smart Process. Então, demonstrando um pouco desse processo, nós temos também, esse é um fluxo real que nós temos também em Portugal, implementado. Nesse fluxo, nós temos a plataforma recebendo diversos documentos de diferentes canais, então nós temos API, temos e-mail, temos multifuncional, e todo o processo ele passa a ser monitorado, todas as entradas passam a ser monitoradas pela plataforma. Então, por exemplo, nesse caso, vou metendo um contrato por e-mail, né, e sendo que o processo de negócio diz que esse contrato ele precisa ser enviado fisicamente, nós vamos enviar uma fatura da Vodafone para pagamento, vamos enviar um outro documento não tipificado, e cada um desses documentos que vão entrando, né, dentro da caixa de correio da empresa, um sinistro, uma folha de sinistro, eles vão sendo tratados automaticamente pela plataforma, né? E, obviamente, além da entrada por e-mail, você pode ter a API, a plataforma já vai distribuindo automaticamente, então aqui eu vou submeter, por exemplo, alguns documentos a uma pasta, então imaginando, por exemplo, uma multifuncional que faz o scan to folder e já joga os documentos dentro da pasta, a própria plataforma pode ficar escutando essas pastas e cada documento que é recebido, ele já vai sendo processado pela plataforma e distribuído automaticamente. E nesse portal de distribuição, o que a gente tem é o documento classificado automaticamente. Então, nós temos aqui, isso é um contrato, e a regra de negócio que diz que esse contrato ele precisa ser enviado fisicamente. Então, a própria plataforma vai notificar que o canal é incorreto, foi a decisão automática. Então, ele responde para a pessoa que enviou dizendo que o canal está incorreto. E a pessoa já recebe, por exemplo, um e-mail dizendo, olha, esse tipo de documento precisa ser enviado fisicamente. Então, a própria plataforma fez isso em fração de minutos. Para outros documentos, a plataforma viu, por exemplo, que isso é um currículo, então ele deve ser derivado para a área de recursos humanos, e a própria plataforma já direcionou esse currículo para a etapa de recursos humanos. Então, é um e-mail com um currículo que foi para a área de recursos humanos. O outro processo, ele pode chegar... aqui ele vai responder e vai ter um processo de sinistro, por exemplo, que vai para outra área. Então, a pessoa não sabe para onde vai aquela área, o operador ele pode estar preenchendo. Então, de fato, a pessoa que está fazendo a triagem do documento, ele vai fazer essa triagem somente em cima da onde a solução tenha a dúvida, tenha a exceção. Então, cada interação dentro do documento, cada decisão que é tomada no processo de negócio, ela obedece o que está modelado dentro do fluxo inteligente. Então, por exemplo, esse caso do sinistro vai para a área lá dizendo, olha, é uma notificação interna de um sinistro. Esse outro documento é um outro currículo. Ele veio via MFP, vai para o RH, uma conta de pagamento, então ela vai para a área financeira. E a própria plataforma vai ajudando a recepção, ajudando a área de triagem a tratar todos os documentos, porque a classificação é feita de forma automática e o documento ele segue dentro do fluxo que foi modelado. Então, imagina que você consegue ter uma visão completa de todos os documentos que estão trafegando dentro da tua empresa, de todos os documentos que estão chegando e para qual área ela está indo, e a plataforma está orquestrando isso tudo para você, para que nenhum desses processos percam, atinjam a data limite, ou percam o SLA, ou, enfim, o cliente lá na ponta tem a percepção de que o processo vai ser tratado quando ele não vai ser tratado. Então, todos esses elementos, eles são características exclusivas de uma plataforma de processos inteligentes, né? E a gente, realmente, a TCG não vê mais como um processo, ele pode seguir só com a captura de dados. Hoje em dia, a plataforma tem que fornecer mais. O advento agora da pandemia, com home office, realmente, todas essas etapas precisam estar sendo controladas de forma mais estruturada, de forma mais sistêmica e tecnológica. Falando um pouquinho agora de casos de sucesso que nós temos, então, falando alguns casos, principalmente para o ramo financeiro, né, principalmente para banco, mas, enfim, temos diversos segmentos. Temos casos de crédito imobiliário, onde todo o processo de aprovação de financiamento passa pela nossa plataforma, são 80 regras de negócio, mais de 75 campos
estresse por transação, e houve uma redução de 40 pessoas para 12 pessoas interagindo com essa solução. Então, realmente, uma redução bastante expressiva. Casos de onboarding, com mais de 5 mil, né, 4.500 transações diárias, que houve uma redução de 75 a 25 operadores, e nesse processo se extrai 50 vezes mais dados, e a gente tem 70% de automação na primeira fase. Esse é legal, porque no último slide eu vou mostrar o feedback que nós recebemos do banco nesse processo, foi bem interessante. E temos processo de cartões de crédito com mais de 5 mil concessões diárias, sem intervenção humana, o tempo médio de processamento é de menos de 25 segundos, e você tem todo esse processo controlado pela plataforma. Então, a plataforma, ela provê, de fato, uma integração ágil, a redução de mão de obra, a redução de risco, mais informação, e isso acho que é o grande diferencial, é você conseguir extrair mais informação, você extrair mais conhecimento do teu processo de negócio, cada vez com menos intervenção manual em tarefas mecânicas, né? É óbvio que a intervenção manual ela é obrigatória para a tomada de decisão. Então, é você poder prover para o teu operador, prover para o teu cliente a informação estratégica para que alguém aperte o botão, alguém tome a decisão. Então, isso é o que move a TCG, é o que avança, faz a gente acordar a cada dia para criar uma plataforma cada vez melhor. E falando um pouquinho, né, do feedback que nós recebemos desse banco, foi que realmente eles conseguiram ter acesso à informação que eles nem mesmo tinham ciência de que existia. É óbvio que é uma força de expressão, eles sabiam que o dado estava lá, mas o processo era muito manual, o processo era totalmente sem controle, eles não tinham como capturar essas informações, e eles realmente conseguiram, a partir disso, tomar decisões mais estratégicas, porque começaram a ter mais informação em cima dos processos dele, né? E aí ele usou essa expressão e a gente começou a utilizar internamente essa expressão, que às vezes a gente já tem uma plataforma interna, a gente já tem uma tecnologia aplicada dentro dos nossos processos de negócio, e a gente não está satisfeito, ou a gente não está resolvendo e recebendo as informações que a gente esperava receber, e às vezes só trocar a tecnologia é mais do que suficiente, né, para você resolver isso. Então, é muito mais suco aí, só trocando a máquina de fazer suco, né? Então, você conseguindo realmente atualizar a tua tecnologia para uma plataforma tal qual a plataforma do ProStar, certamente vai ser o segredo para o sucesso de cada um de vocês. Bom, Prado, acho que eu encerro por aqui. Não sei se o pessoal tem dúvida. Se não tiver, nesse momento também eu deixo as minhas informações. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu adoro falar sobre tecnologia, eu adoro falar sobre automação, então vai ser sempre um prazer aí participar dos eventos e trocar essas figurinhas com vocês. Muito bem. O Ciron Ulisses Almeida, ele faz algumas perguntas aqui. Ele pergunta o seguinte: no momento da captura, o sistema consegue reconhecer o tipo de documento digitalizado ou faz todas as validações configuradas, identificando eventuais problemas de processo nas primeiras etapas? Sim. Isso na verdade, é até um elemento mais de Smart Capture, que é você conseguir perceber a falha no início do processo e você já devolver essa resposta em fração de segundos ou em algum minuto. Eu gosto muito de citar um exemplo, que é o de crédito imobiliário, né? Quem já financiou um imóvel por um banco sabe que o SLA geralmente são 15 dias para você ter a primeira resposta, e você passa esses 15 dias e depois de 15 dias recebe a informação que faltou o seu documento de identificação, que o gerente lá cometeu um erro e faltou o documento de identificação. Isso não faz sentido nenhum, porque uma plataforma já poderia ter analisado aquele processo e no momento que aquele processo foi enviado, minutos depois já poderia dizer, olha, está faltando o seu documento de identificação, esse processo não vai seguir. E aí você encurtaria o SLA de um processo complexo e que mexe muito com o emocional das pessoas, né? Geralmente quem está financiando do imóvel está ali naquela expectativa de conseguir. Você consegue antecipar essa resposta simplesmente por adesão de tecnologia. Então, a inteligência cognitiva consegue, sim, perceber isso e já responder no início do processo. Ele também pergunta, qual a redução de custos envolvida na gestão e tramitação de documentos? A redução de custo, no geral, está relacionado com a redução de intervenção manual em cima dos processos, né? Então, tem processos
que a gente conseguiu, de fato, eliminar a necessidade de intervenção manual, e aí você consegue realmente reduzir esses custos significativamente, né, 90%, 98%, e tem processos, como o processo, por exemplo, jurídico, que você tem uma redução aí de 70%, 75%, só que de uma mão de obra extremamente cara, que são advogados. Então, o que vai derivar aí, o que vai dizer qual é a redação desse custo é o processo que ele se aplica. Se for um processo, por exemplo, de análise de canhoto, que é um processo de alto volume, mas baixa complexidade, a tua redução vai ser percebida justamente no volume. Se é um processo de alta complexidade e baixo volume, como processos jurídicos, aí você vai perceber essa redução de fato na mão de obra. Também pergunta, mais uma pergunta do Ciro, o reconhecimento automático de metadados é de acordo com qualquer tipo de documento? Isso é o legal, né? As plataformas mais modernas, Smart Capture, de Smart Process, ela tem capacidade de processar qualquer documento, independente do layout. Porque se você tivesse que mapear, por exemplo, um layout para cada uma das prefeituras que a gente tem, das 5 mil e tantas prefeituras que nós temos no Brasil, para automatizar um processo de pagamento de nota fiscal de serviço, seria inviável. Então, se a plataforma depender do layout do documento para obter as informações, o teu processo tende a falhar. Agora, plataformas mais modernas, como o DocProstar, elas têm a capacidade de utilizar o que nós chamamos de Document Understanding, que eles entendem qual é o documento que está sendo processado, eles leem e capturam as informações baseado no conteúdo e no contexto do documento, e não baseado no layout específico onde aquela informação se encontra. Né? Então, sim, hoje em dia, qualquer documento... eu acho que, mais do que qual é o documento que está sendo processado, o impacto maior está na qualidade do documento que é processado. Se o documento for de uma qualidade minimamente aceitável, geralmente o nível de automação é bem grande. E, por fim, ele pergunta também se os dados capturados se ficam em nuvem e podem ser hackeados. Nós temos as duas. Podem ser hackeados uma pergunta interessante, assim, tudo pode, né? Mas a plataforma da TCG ela não roda só em nuvem. Nós temos, obviamente, a oferta de soluções em nuvem, mas temos também como ofertar a nossa solução on-premise. E estando on-premise, você pode estar rodando toda essa plataforma, tudo isso que eu mostrei, offline. E aí, se você tira o acesso à internet daquela solução, ou seja, só as pessoas de dentro da tua empresa vão ter acesso, você até pode ter um hacker, mas vai ser um hacker interno que vai estar invadindo o teu data center e a tua intranet. Então, essa solução ela não depende da nuvem. Ela pode, sim, ser instalada em nuvem. Nós temos a nossa oferta em nuvem, mas ela também pode ser instalada on-premise, dentro dos data centers, e ela não depende, em caso algum, de conexão com a internet. Ela pode ser 100% offline. O pessoal da Blumetot pergunta se a leitura de documentos é feita através de metadados. Sim, né? Então, o metadado, eu acredito que seja a terceira etapa, né? Então, primeiro, a plataforma recebe o documento, depois ela extrai tudo que é informação, independente do metadado que o negócio precisa. Nós chamamos isso de full text, né? Reconhecer toda a informação de texto do documento. Depois ela tipifica para entender qual é o documento que está sendo processado, e aí ela extrai os dados. Então, se esse documento é uma CNH, eu vou extrair o CPF e a validade. Se é uma nota fiscal, eu vou extrair o número, o total e a data. Se é um boleto, eu vou pegar o código de barra. Então, sim, ele extrai o metadado, mas o metadado é uma parte do fluxo de automação. E o pessoal também da Blumetot pergunta como é feita a alimentação das informações para o robô aprender de forma correta. Nós temos, no geral, nós fazemos um Pareto 80-20, no primeiro setup, a gente já entrega alguma automação. Então, a própria pessoa que está criando o processo, não precisa ser a TCG, pode ser a própria companhia, ela pode fazer um treinamento prévio, mostrando para o robô e para a inteligência cognitiva como interpretar e como tratar aquele documento, e depois disso, nós podemos ativar o self-learning. Né? Até recente, eu fiz uma palestra que robôs inteligentes aprendem sozinhos, né? Smart Bot Learn by Themselves. E é justamente isso, que conforme teu operador vai interagindo com a plataforma vai retroalimentando uma base de conhecimento e os robôs começam a aprender. Então, você pode começar sem treinamento nenhum, e aí você começa com 0 de automação, isso vai
subindo conforme você utiliza, ou você faz um treinamento inicial, chega a um nível de automação, bota em produção, e com a evolução da produção, a solução vai evoluindo e a solução vai melhorando. O pessoal da TIC, né, a Tecnologia, Inovação e Consultoria, não sei se você gostaria de citar, ele pede para citar alguns clientes que utilizam no Brasil. Hoje nós temos alguns clientes que já têm processos automatizados dentro da plataforma, alguns muitos, mas eu peço para o pessoal da TIC aí me acionar pelo LinkedIn, aí a gente faz uma conversa mais aberta, porque obviamente eu precisaria da autorização de todos eles para estar falando num canal público como esse. Mas podem pegar meu e-mail aí e me mandar que a gente conversa, não tem problema nenhum. Perfeito. O Vitor Duarte, ele pergunta se podem ser configuradas etapas de validação de documentos, CPF, CNPJ, etc. Sim, né? Smart Process envolve tecnologia e pessoas. Então, cada vez que uma pessoa precisa interagir com essa solução, existe uma etapa manual dentro do fluxo. Então, se você quer incluir, por exemplo, validação manual de cada um desses documentos, você pode usar o motor de inteligência cognitiva para tipificar e falar, olha, se for um CPF, valida dessa forma, se for um CNH, valida de outra forma, se for uma nota fiscal, valida de outra forma. Então, essa validação ela pode ser humana, caso seja necessário. Mas, para esses documentos ou essas informações que ele citou, né, CPF, CNPJ, são dados que matematicamente é fácil de você validar esses dados, né? CPF, CNPJ, ele tem dígito verificador. Então, geralmente, para esses dados, eu não sei se nesse caso ele está falando do documento CPF, documento cartão de CNPJ ou do dado propriamente dito, mas em ambos os casos, a plataforma pode validar automaticamente essas informações. Então, sim, sistemicamente podem ter várias etapas de validação, inclusive elas podem estar desconectadas, e se for humanas também, a gente pode derivar baseado no tipo documental para pessoas diferentes olhar documentos diferentes. Perfeito. Bruno Zampaglione, diretor operacional da TCG Process, obrigado mais uma vez. É sempre bom ter você nos nossos eventos, é sempre bom a gente bater esse papo, é muito gostoso ver o trabalho que a TCG oferece aí para os clientes. A sua palestra é sempre muito bem elogiada. Um grande abraço para você, um grande abraço para o pessoal daí da TCG aqui no Brasil e que continuem firmes aí e contamos sempre com vocês aí dos nossos eventos. Obrigado, Prado. Desculpa mais uma vez aí ter avançado no horário, como sempre eu avanço. Mas... Imagina, né? Mas isso ainda bem que a tua palestra é a última e todo mundo gosta, e aí vale a pena mesmo acompanhar. E como um bom carioca, se deixar, eu fico falando aqui até 8 da noite. Então, obrigado. É sempre um prazer participar e conte comigo. Sempre que for necessário, eu estou à disposição. Beleza, então. Gente, nós fechamos com chave de ouro esse evento, essa semana, né? Esses 2 dias de evento, né? Do Intelligent Capture 2021, agradecendo a participação de todos que estiveram aqui conosco, que acompanharam aí as palestras, agradecendo a paciência de vocês também, né? E convidando todos, né, a estar aí nos próximos eventos do Instituto Information Management. Nosso próximo encontro será no dia 24 ao dia 28 de maio desse ano, com a semana RPA mais AI Experience. Então, até lá, fiquem bem, cuidem-se muito bem, a coisa não está brincadeira. Máscara, álcool gel e, se possível, fiquem em casa. Se não tiver outro jeito, se for sair na rua, protejam-se. Mas, se não precisar sair de casa, fique em casa, porque o negócio não está brincadeira. Grande abraço a todos, esperamos vocês todos no dia 24 de maio, quando nós abriremos a semana RPA e AI Experience. Grande abraço a todos, tchau, tchau.